Boa tarde, eu sou Rosana De Lucas, proprietária da De Lucas Contabilidade, escritório existente no mercado há mais de 40 anos. Hoje o assunto que eu vou abordar é um assunto muito importante e de interesse aos empresários do ramo de salão de cabeleireiros. Através da Lei Complementar 155 de 2016, foi criado o Salão Parceiro. Essa lei complementar, ela veio fundamentar a condição que é estabelecida entre o salão cabeleireiro e o profissional que pratica as atividades relacionadas a, ao salão de beleza, tanto como cabeleireiro, manicure, pedicure, maquiador, essa relação que existe entre ambos. Até pouco tempo, antes desta lei complementar, o que acontecia? O salão cabeleireiro, ele sempre trabalhou em parceria com esses profissionais, ou através de arrendamento, ou mesmo contratos verbais, mas sempre foi pactuado na base de uma comissão de 50%, às vezes de 40%, entre esses profissionais, dependendo de como era feito, se o material era fornecido pela empresa ou se o material era fornecido pelo profissional. Então, o que acontecia? Eles ganhavam 50% pelos serviços prestados pelo profissional, né? O salão pagava para esse profissional 50%, colocando toda a sua estrutura à disposição, né? Tanto como a recepcionista, para agendar a clientela, os maquinários, por exemplo, secador de cabelo, lavatório, toda a estrutura do salão à disposição do profissional e de repente o profissional falava assim, vou sair da empresa, não quero mais trabalhar, deixava o empresário na mão e simplesmente depois de um tempo promovia ações trabalhistas, promovia contra a empresa pleiteando seus direitos trabalhistas. E o empresário ficava numa saia justa, porque como ele pagava 50% dos serviços prestados, ele ficava com a outra metade tendo que arcar ainda com aluguéis, com IPTU, visando a sua parte também do empreendimento, ele não tinha como arcar com essa parte desses encargos, porque era uma coisa combinada. Então, o profissional, de certa forma, ele agia de má fé. Então, essa lei complementar, ela veio acabar com isso. Ela instituiu esse salão parceiro e o profissional parceiro justamente para acabar com isso. Então, existe uma vantagem muito grande para o empresário e para o profissional. Então, agora eu vou falar as vantagens do empresário, em primeiro lugar. Independentemente do tipo de empresa que o empresário tenha, a natureza jurídica que exista, possa existir. O empresário pode ter uma empresa individual, uma sociedade por conta de responsabilidade limitada, uma sociedade unipessoal, ele pode ter uma empresa Eireli e pode ter como forma de tributação simples nacional, lucro presumido, lucro real, pouco importa. O importante é que nessa relação, através dessa lei, ele vai economizar impostos e o que vai acontecer? O profissional parceiro, que é o profissional que vai trabalhar com ele, nesta relação não existe vínculo empregatício. Então não tem que registrar essa pessoa, porque ele não é seu empregado, ele é seu parceiro. Então ele vai ficar tranquilo se ele obedecer os requisitos que está nessa lei complementar, seguir direitinho o que está ali estabelecido, e vai ficar tranquilo
porque esse profissional ele não vai poder promover ações trabalhistas contra a empresa. Então, o empresário, nessa questão, ele tem uma segurança jurídica, ele vai ficar tranquilo em relação a isso. Agora, em relação ao profissional, o profissional, até então, eles sempre trabalharam assim na clandestinidade. Essa lei tem muitos salões que já são sabedores disso, já estão adotando desde 2016, mas tem muitos salões que ainda não desconhecem essa modalidade. Então, por isso que eu estou falando, porque muitos, quando eu comento, ele fala, eu não estou sabendo. Então, por isso que eu achei importante falar sobre essa questão. Então, até pouco tempo, muitos andavam na clandestinidade, eles não contribuíam para o INSS. Então, eles não se preocupavam com isso, porque tinha que pagar através do carnê 20% sobre o salário mínimo, ficava pesado, esqueciam de pagar, porque não tem condições no dia do vencimento de ir no banco, se deslocar. É tudo uma burocracia e eles não estão acostumados com esse tipo de coisa. Então, ficava difícil para eles. Então, eles não contribuem. Então, quando chega assim uma certa idade, eles ficam preocupados, nunca contribuí, e agora quero me aposentar, como é que eu faço? Será que tem como recolher com efeito retroativo? Eu mesma conheço muitas pessoas que trabalham nesse ramo há 30 anos e agora me procuram aqui no escritório e falam, como é que eu faço para recolher? Agora já estou com 50 e poucos anos, nunca recolhi, como é que eu faço para regularizar? Será que tem uma forma de eu fazer um recolhimento retroativo para poder me aposentar? Então, o que vai acontecer? Esses profissionais, eles vão poder se inscrever no MEI, pagar uma pequena quantia, uns R$ 62 por mês. Então, isso é administrado pela empresa, a empresa ela fica obrigada a fazer essa administração, né, de proceder o recolhimento desse valor para o profissional parceiro. E o que acontece? Ele já passa a contribuir para efeitos de aposentadoria, já passa a contar esse valor que é recolhido para efeito de aposentadoria. E não somente isso, no caso dele ficar doente. Se ele ficar doente, ele já recebe auxílio doença. Não é nada, é um valor pequeno, mas já é um valor que ele recebe para a sua subsistência, porque até então, se ele não tem nada, ele não vai trabalhar, não recebe, porque é na base de 50%, se ele não trabalha, ele não recebe. Mas ele já pagando esse INSS, ele tem o direito a receber o auxílio de doença. Pelo menos é um valor que mantém a sua subsistência. E também tem direito ao auxílio invalidez, né? E se por acaso vem a falecer, a sua esposa também tem o direito a receber pensão por morte. Agora, o importante também, a mulher grávida tem direito a ficar recebendo durante 4 meses o salário mínimo, que é o auxílio maternidade, uma coisa de grande ajuda, porque ela se afasta e também não tem como receber nada, porque não está trabalhando, mas pelo menos esses 4 salários mínimos já ajuda, né, durante esses 4 meses. Então, essas são as vantagens do microempreendedor. Então, só que tudo isso existe um modus operandi a ser aplicado. E está tudo descrito nessa lei complementar. Então, o que eu tenho a falar é o seguinte: se vocês quiserem maiores esclarecimentos, uma assessoria sobre todo esse assunto, nós aqui da De Lucas Contabilidade estamos à disposição de vocês, seja a empresa ou o microempreendedor, estamos aqui à disposição. É só acessar o nosso site, veja abaixo aqui do vídeo, e estamos à disposição, tá certo? Muito obrigado, uma boa tarde.